Olá, seja bem-vindo ao Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o futuro da logística. Aqui nós vamos conversar e debater um pouco sobre as expectativas, as perspectivas e as tendências para o setor. O que nós vamos aprender nessa aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos entender qual é o panorama atual da logística, ou seja, qual é o posicionamento do setor no presente. Entendido qual é o posicionamento da logística no presente, nós vamos entender qual vai ser o seu papel no futuro. Nós vamos entender qual é o futuro da logística. Vamos apresentar aqui algumas tendências para o setor e entender o conceito da logística 4.0. Por fim, nós vamos descobrir qual vai ser o papel do profissional nessa logística do futuro. Lembrando que todo o conteúdo que vai ser aqui apresentado, ele está no nosso artigo e lá no nosso portal e o link está na descrição deste vídeo. Peço que, se esse conteúdo faça algum sentido para você, se era o que você estava procurando, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas aulas. Te convido também a conhecer nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, onde nós postamos todos os dias um conteúdo relacionado à logística e supply chain. O link também está aqui na descrição deste vídeo, ok? Então, vamos dar início à nossa aula, a logística no presente. Atualmente, a logística tem um papel de enorme relevância, não só para as empresas, como para a economia de uma forma geral, ou seja, muito abrangente. Isso porque, segundo dados do Instituto de Logística e Supply Chain, ILOS, o custo logístico no Brasil consome cerca de 22%. Isso equivale a 1,5 trilhão de todo o produto interno bruto, ou seja, uma parcela de quase um quarto do nosso PIB é dado como um custo das empresas relacionado à logística. Isso quer dizer que então, é importante a gente até deixar esse trecho marcado devido à sua grande importância. Isso quer dizer que o custo logístico das empresas é muito elevado, o que, por consequência, aumenta os preços dos produtos e reduz a competitividade perante ao mercado global. Ou seja, vamos mais uma vez explicar o que esses dados aqui querem dizer. Então, ó, nós temos aqui que 22% do valor relacionado ao PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, é é um valor de referência, que é o gasto que as empresas do Brasil têm com logística. E esse gasto, ele se divide aos processos de transporte, aos processos de armazenagem, distribuição e a operação e gestão de uma forma geral, dando um destaque para transporte e armazenagem. Então, quando esse Instituto de Logística e Supply Chain, ó, o ILOS, ele pegou balanços financeiros das empresas e chegou à conclusão que o custo logístico representa a segunda maior classe de custo, ficando atrás apenas do custo do produto, ou seja, a empresa gasta, depois do custo para fabricar o seu produto, para desenvolver o produto, o seu segunda maior classe de custo é relacionado à logística. E dentro desse custo, nós temos um grande vilão, vamos assim dizer, que é o frete. Ou seja, as empresas gastam bastante para fazer a movimentação dos produtos do ponto de origem até o ponto de destino. Então, entendendo isso, nós chegamos à conclusão que se a logística ela vai ter uma performance melhor, ela vai trazer resultados mais significativos, naturalmente
o custo das empresas ele vai ser reduzido, de modo que ele vai conseguir repassar essa redução no custo no preço do produto, e isso aí vai gerar uma maior competitividade frente à concorrência, a concorrência no estado global, ou seja, o Brasil vai conseguir reduzir o preço dos seus produtos mediante a concorrência global. Isso vai trazer um retorno maior, isso vai trazer um crescimento. Então, nós podemos dizer que nós temos um grande desafio, que é aumentar a eficiência dos processos logísticos. Isso porque menos custo logístico, maior será o nosso PIB e, consequentemente, o nosso crescimento. Então, este desafio se torna uma grande oportunidade para o futuro, que a gente consiga aumentar essa eficiência dos processos logísticos, de modo que a gente vai reduzir os custos e promover um maior crescimento. Então, já que nós estamos falando em transporte, como aquela dentro dos processos da logística, sendo aquele que tem um impacto maior, aqui nós vamos apresentar um gráfico que ele mostra a distribuição da matriz de transporte em diferentes países e na União Europeia. Aqui a gente já pode perceber, em primeira vista, que o modal rodoviário, ele, em geral, apresenta os maiores valores em relação aos demais modais. Isso é natural. Isso é natural por quê? Porque, em geral, para a gente fazer aquela última entrega, a entrega final do produto, dentro, considerando todo o caminho transportado, é natural que a última entrega seja feita via modal rodoviário. Isso porque não é comum que os clientes, que nós clientes, vamos assim dizer, tenhamos condição de receber os produtos via modal ferroviário, modal dutoviário ou modal aquaviário. Então, em geral, aquela última milha, aquela última etapa do processo de transporte é feito pelo modal rodoviário. Se a gente considerar a totalidade de produtos produzidos, é normal que o modal rodoviário tenha pelo menos 50% de participação dentro da matriz de transporte de um país, pois ele vai ser responsável por essa última etapa. Então, já é um ponto que a gente pode deixar aqui registrado, que é natural que o modal rodoviário tenha maior participação. Entendo que algumas pessoas devem estar se perguntando, e por que que o modal aéreo não está descrito aqui dentro desse gráfico, dentro dessa informação? O modal aéreo ele é muito específico, principalmente considerando diferentes países. Tem países que utilizam um pouco a mais do modal aéreo, tem países que, por vezes, nem se utiliza desse tipo de modal para transporte de produtos, aqui nós estamos falando em produtos. Então, a sua utilização em volume de tonelada é tão insignificante quando comparado aos outros modais que ele foi desconsiderado dessa análise que nós estamos aqui apresentando, ok? Um outro ponto que eu acho importante a gente deixar aqui também registrado como observações, vou colocar aqui, observações, é que um equilíbrio entre os diferentes modais de transporte promove uma redução de custo e um aumento de eficiência em movimentação. Então, vou até já deixar escrito aqui, equilíbrio entre modais, reduz custos e aumenta eficiência. Isso por quê?
Um equilíbrio entre os modais, vamos pegar, por exemplo, o modal ferroviário, dutoviário e aquaviário, eles são caracterizados por ter uma capacidade de carga muito grande, ou seja, em um único transporte é possível transportar um volume em carga muito maior em comparação ao modal rodoviário. E quando nós estamos falando em preço, em valor de frete desses tipos de modais, ele também tem um valor melhor em relação ao modal rodoviário. Então, vamos imaginar que aqui nós temos um ponto de origem e aqui nós temos um ponto de destino. Se a gente fizer 70% desse transporte em uma única composição ferroviária ou aquaviária, nós vamos utilizar de um veículo e vai ter um custo específico para essa etapa de transporte. Se a gente pegar com comparação, fazer essa mesma movimentação com o modal rodoviário, iria ser necessário uma quantidade de veículos muito maior, uma quantidade de documentação muito maior, uma operação muito maior para se chegar no mesmo ponto. E o custo disso ia ser muito maior. Então, quando a gente consegue esse equilíbrio entre os modais de transporte, ou seja, uma maior utilização dos modais ferroviário, aquaviário e dutoviário, naturalmente nós vamos reduzir os custos e aumentar a eficiência do transporte, ok? Dado essas observações, vamos fazer uma análise aqui do Brasil. Aqui nós podemos perceber que existe uma predominância do uso do modal rodoviário. Isso não seria ruim desde que, vamos colocar aqui, ó, modal rodoviário. Isso não seria ruim se a nossa infraestrutura e a nossa frota não tivesse aspectos negativos. O que que eu quero dizer com isso? Nossa infraestrutura, a malha rodoviária no Brasil, ela é muito ruim. A malha ferroviária, vamos dizer, assim, malha rodoviária pública, ela é muito ruim. Nossas estradas não estão em boas condições de conservação, que gera perigos para o transporte rodoviário e até mesmo danifica a mercadoria transportada por esse modal. Então, a gente tem severas perdas, além da questão da segurança, tanto do transporte quanto da segurança, quanto a ações criminosas. Em relação à frota, existe também uma grande negligência, vamos assim dizer, por parte de motoristas e transportadoras quanto à manutenção dos veículos. E um outro aspecto é que a idade da frota no Brasil ela é muito avançada. Então, nossa infraestrutura, de um modo geral, ela não é adequada para o modal rodoviário. E mesmo assim, nós temos uma predominância muito grande do uso desse modal no nosso país. E se a gente for trazer ainda mais para o nosso contexto, a nível de Brasil, nós estamos falando de um país onde nós temos dimensão continental. E fazer esse transporte dentro do nosso país, todo via modal rodoviário, o tempo que vai demandar para fazer essa movimentação é maior, a exposição aos riscos ela é muito maior, então a gente tem uma série de aspectos negativos no uso do modal rodoviário. E isso também é uma consequência do baixo investimento nesses outros modais, que é o ferroviário, dutoviário e aquaviário, hoje sendo basicamente feitos via iniciativa privada. Baixo investimento. Talvez esse seja uma das justificativas para o elevado uso do modal rodoviário em relação ao modal ferroviário, dutoviário e aquaviário. Lembrando que o Brasil tem características geográficas, vamos dizer assim, satisfatórias para o uso desses outros modais. Não existe tanto impedimento, muito pelo contrário. Nossas condições são muito favoráveis para a utilização desses outros modais. Nós precisamos de investimento em infraestrutura de malha ferroviária, de implantação de sistemas de dutos e construção de portos e navios para que a gente possa fazer essa movimentação dentro dos outros modais.
Tendo isso como essa observação, a questão do equilíbrio, vamos pegar aqui também como o exemplo os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos é a maior economia do mundo. E não por coincidência, é aquele país, quando a gente faz uma análise aqui dos dados do gráfico, é aquele país que apresenta o maior equilíbrio da sua matriz de transporte, ou seja, ele utiliza muito bem todos os modais dentro do seu processo. E os Estados Unidos, o custo dele, fazendo aquela relação com o Brasil, o custo logístico dele representa 7% do valor do seu PIB. Então, ele consegue ter um custo muito menor em relação a Brasil com a logística, e uma das justificativas para isso seria esse equilíbrio entre os seus modais de transporte. Aquilo que também a gente comentou, que é natural que o modal rodoviário tenha uma maior participação, pois a última entrega, em geral, é feita com ele, mas ele se utiliza muito bem do modal ferroviário, do modal rodoviário e também do aquaviário. O aquaviário, se ele tivesse talvez mais até rios e lagos que promovesse esse tipo de transporte dentro da parte interna do país, eu acredito que esse valor ainda poderia ser maior. Então, a gente pode afirmar que esse equilíbrio entre os modais de transporte, tendo essas outras soluções para a movimentação, como o modal ferroviário, rodoviário e aquaviário, isso traz resultados significativos, mas a gente precisa de investimento em infraestrutura. Então, entendendo qual que é o papel da logística hoje no presente, nós percebemos que existem grandes desafios que precisam ser superados, problemas que precisam ser resolvidos, mas que numa ótica diferente, a gente pode traduzir desafios e problemas como oportunidades para a logística do futuro. E o que é a logística do futuro? De certo, a logística tem um papel fundamental, não somente para as empresas, como também para toda a sociedade. Dessa maneira, o constante avanço dos meios de comunicação, transporte e novas tecnologias vão impactar todo o setor de maneira positiva, permitindo resultados mais consistentes e previsíveis. Então, quando a gente fala em logística, nós sabemos que é um conceito muito abrangente, que ela se divide em diferentes processos, como o transportes, tratado até o momento como grande vilão. Do transportes, a gente pode prever para o futuro da logística a grande atuação da engenharia e da infraestrutura. Então, a engenharia, ela entra no campo dos veículos, onde hoje nós conseguimos ter veículos com capacidade cada vez maior, com a força muito maior, onde visa uma agilidade maior nessa etapa de movimentação. Ou seja, hoje nós temos embarcações que transportam cada vez mais volume em toneladas, assim como o modal ferroviário e assim também como o modal rodoviário. E a nível de infraestrutura, nós estamos percebendo construção de aeroportos, portos, malha ferroviária, estradas cada vez mais tecnológicas, cada vez com o objetivo de transformar a agilidade, a operação cada vez mais facilitada. Então, em relação a transporte, nós vamos ter um avanço muito grande na questão dos veículos, eles vão se tornar cada vez mais com a capacidade cada vez maior, uma segurança muito maior, assim como a infraestrutura, onde as empresas e os países já perceberam que infraestrutura de logística traz crescimento. Então, nós vamos ter esse avanço com o grande objetivo de reduzir distâncias. Ou seja, nós vamos fazer com que o ponto de origem e o ponto de destino ele seja mais próximo em relação a tempo e não à questão de distância propriamente dita, ok? Em questão da armazenagem, que é um outro processo que consome bastante recurso, nós vamos ter a inclusão da tecnologia. Tecnologia, nós estamos falando em utilização
de softwares, hardwares, dentro do processo logístico. Nós estamos falando também em infraestrutura, estrutura aqui mais voltada a estruturas de armazenagem e a equipamentos de movimentação, que eles vão ser mais inteligentes, mais ágeis, tirando aquele trabalho operacional e manual do homem, transformando as coisas mais automatizadas. Então, tudo isso com o objetivo de garantir uma excelência operacional e uma maior segurança para o processo, ou seja, pessoas e produtos vão permanecer íntegros dentro desse processo de logística de armazenagem. E também temos a questão da distribuição. A distribuição, os principais impactos vão ser a questão da automação, isso em se tratando de carga e descarga de veículos, isso vai ser uma atividade operacional cada vez mais ágil, e nós também temos a questão do rastreamento, que visa alcançar maior controle do processo logístico, ou seja, a gente saber de fato onde está o produto, qual é o seu status, qual a previsão de chegada. Então, tudo isso, toda essa mudança que vai ter nesse ambiente da logística de distribuição vai proporcionar uma maior agilidade e controle. Então, nós podemos perceber que a logística ela vai ser muito impactada por essa questão do avanço dos meios de comunicação, transporte e novas tecnologias. E, se bem aplicada, nós vamos alcançar objetivos que, de fato, vai em conformidade àquela questão da excelência operacional, onde nós vamos conseguir reduzir custos e promover o crescimento. Então, entendido um pouco de como vai ser impactada a logística no futuro, vamos já tratar algumas tendências para o setor. Quando a gente fala em tendência, é algo que já está acontecendo, claro que não numa, vamos dizer assim, numa aplicabilidade tão difundida, mas já está tendo, nem que seja testes. Alguém já está fazendo teste, porque já está visualizando que isso pode ser algo comum no futuro. E quem aplicar esse tipo de tendência, esse tipo de mudança agora no presente, com certeza ele vai colher resultados de uma forma mais rápida, pois ele vai ter uma experiência maior nesse tipo de aplicação. Então, a primeira tendência no setor de logística é a questão da automação. Com o objetivo de acelerar a entrega, otimizar tempo e reduzir chances de erros, e aumentar as eficiências das operações, a integração entre sistemas por meio de maquinário inteligente deve substituir cada vez mais o trabalho manual. Dessa forma, é possível fazer a gestão de uma forma mais produtiva e direcionar os esforços e pessoas para atividades mais estratégicas. Então, é importante a gente deixar isso claro, pois, como a gente vai falar mais à frente sobre o papel do profissional de logística no futuro, a gente já dá um certo spoiler do que está para vir aí na frente, pois o capital humano vai ser direcionado para atividades mais estratégicas, ou seja, a gente vai ter que se utilizar do nosso capital intelectual de uma forma muito mais, vamos dizer assim, frequente do que atividades manuais. Então, quando a gente fala em automação, nós estamos falando em maior agilidade, nós estamos falando em maior segurança, nós estamos falando em redução de falhas. Isso se traduz em uma maior produtividade.
ok? Então, isso é normal, isso já está acontecendo. As máquinas estão substituindo alguns trabalhos manuais antes executados pelo homem e ela tem trago resultados de maior agilidade, maior segurança e um menor número de falhas, naturalmente sendo mais produtivo. Então, isso é normal, isso já está acontecendo. E a tendência é que essa automação ela se expanda cada vez mais. Isso não quer dizer que não vai ser necessário o trabalho do homem dentro dos processos. Isso quer dizer que o trabalho do homem vai ser direcionado para atividades mais estratégicas, ok? Sustentabilidade. Não podemos falar de futuro sem falar sobre sustentabilidade. Isso é fato, não necessariamente só para logística. Nesse sentido, o impacto que a sustentabilidade traz é sempre positivo, independente da área. Na logística, a tendência conhecida como logística verde consiste na reformulação dos processos com o objetivo de reduzir os impactos no meio ambiente. Então, essa questão ambiental de sustentabilidade é uma coisa que já está sendo muito falado no dia a dia das empresas, principalmente as grandes empresas, e é algo que vai ter, vamos dizer assim, uma energia, uma força cada vez maior. Então, quando a gente fala em logística verde, a gente tem alguns pontos de atenção. Por exemplo, a quantidade de resíduos. Então, nós temos que reduzir ou repensar sobre os insumos, principalmente quando nós estamos falando em embalagens. O destino da embalagem em geral é o mesmo, é o lixo, é o descarte, é um resíduo. Então, a gente tem que pensar em uma solução para a questão das embalagens, que essas embalagens tenham uma função estratégica no quesito da sustentabilidade, ou seja, ela não venha a degradar o meio ambiente. Então, tem que se pensar em redução dessas embalagens, de modo que ela ainda vai fazer o seu papel, que é garantir a integridade física dos produtos, ok? Esse é um grande desafio para os profissionais de logística. Tem a questão da emissão dos poluentes. Aqui nós estamos falando principalmente em transportes e meios de produção, principalmente se for uma indústria. Ou seja, esses processos de transporte e produção de indústria gera resíduos, gera gases tóxicos ao ambiente, e isso a gente tem que pensar na redução desse tipo de contaminação, de poluição do ambiente. Então, em transportes, a gente já observa alguns veículos elétricos sendo inseridos dentro do contexto. Nos meios de produção, nós já temos alguns, vamos dizer assim, catalisadores de processo que reduzem a emissão de gases nocivos. Então, é algo também que vai ter que ser repensado, de modo que a gente vai alcançar resultados satisfatórios em relação à sustentabilidade. E tem também o conceito que é muito importante, que é o de logística reversa. Mais especificamente, a logística reversa pós-consumo. Ou seja, as empresas devem se preocupar com os resíduos gerados a partir dos seus produtos, que não seja um fardo para as pessoas e principalmente para o meio ambiente, que após a utilização daquele produto, o resíduo que vai sobrar, ele não vai impactar o meio ambiente e nem vai ser um problema para as pessoas. Então, é algo que as empresas têm que se preocupar, pois é responsabilidade da fonte geradora com o resíduo final do seu produto. Então, é algo que existe um desafio e uma oportunidade muito grande para as empresas. Veículos autônomos. Os veículos autônomos, eles entram na categoria de automação, que foi a primeira tendência aqui comentada, porém o seu impacto vai ser tão grande que eu optei por trazer em um tópico específico. A integração de diversos meios tecnológicos permite o controle da direção de forma remota e automática, sem a presença de um motorista ou de um condutor no interior do veículo.
Dessa forma, o funcionamento desse recurso é baseado em tecnologias que avaliam percurso e traçam rotas inteligentes. Ou seja, isso já está acontecendo. A gente vê via notícias, a gente vê algumas publicações a respeito de alguns testes ou até algumas operações onde veículos são conduzidos sem a presença de um motorista ou de um operador para fazer a movimentação daquele veículo. Então, é algo que já está acontecendo, tudo por meio da tecnologia. A gente já percebe a utilização de drones para fazer processos de entrega naquela última etapa do processo de transporte. Então, é algo que já está acontecendo, é algo que, se a gente for pensar um período atrás do passado, um passado não muito distante, poderíamos falar que isso é algo impossível, mas a gente está presenciando que isso não é impossível e que muito provavelmente vai se tornar uma tendência muito forte no presente e no futuro próximo. Então, os veículos autônomos já é uma realidade dentro do processo logístico. Rastreamento. A utilização de sensores para rastreamento de produtos surge como uma tendência na logística de transporte. Apesar de ainda ser uma novidade na área, os sensores são destinados a cargas com maior valor agregado e permite o rastreamento e acompanhamento da rota em tempo real. O que isso quer dizer? Hoje, a gente já faz, por vezes, solicitações e compras de produtos que está vindo de uma distância muito grande, e dentro do período, a gente consegue percebendo a atualização de posição desse produto em relação à distância inicial. Ou seja, eu comprei um produto que está vindo lá da China, agora ele já está lá no porto, lá no sul do país, agora ele já está no sudeste, agora ele já está na região norte. A gente consegue ir tendo esse acompanhamento. Porém, acompanhamento em tempo real, de saber onde exatamente o seu produto está, isso ainda é raro, ainda muito pouco utilizado, principalmente utilizado em cargas de um valor agregado maior, ou seja, onde é necessário ter um controle eh, mais específico, vamos assim dizer. Então, essa questão do rastreamento é algo que vai ser utilizado em larga escala, já no futuro próximo, isso aumentando a previsibilidade do processo logístico e repassando informações que podem ser bastante estratégicas para pessoas e processos. Então, é algo que muito provavelmente em breve já vai estar sendo muito utilizado. Temos também a questão do Big Data. O que é o Big Data? O Big Data é basicamente o tratamento de informações, de dados gerados em relação a, a forma de utilização de uma pessoa. O que eu quero dizer com isso? Com a quantidade de tecnologia aplicada nos negócios logísticos, a quantidade coletada de dados é alta. Ou seja, a gente vai passando informações, a gente vai consumindo conteúdos na internet, a gente vai repostando, repassando informações, e todo todas essas ações que são geradas por nós ali por meio da internet são gerados dados, são geradas informações. Quando essas informações elas são tratadas no sentido pensando na operação logística, nós podemos ter informações bastante relevantes em relação ao processo. Dessa maneira, com a boa gestão e as ferramentas adequadas, as empresas têm grande potencial de crescimento utilizando esses dados de maneira inteligente. Ou seja, à medida que a gente vai mexendo na internet, nós passamos informações que são coletadas, principalmente referente a comportamentos e hábitos. Então, quando a gente passa esse tipo de informação, as empresas já conseguem prever hábitos de consumo e questão de preferências. Preferências. Então, com essas informações,
devidamente tratadas, analisadas, as empresas conseguem oferecer algo que ela já faz bastante. Quantas vezes a gente começa a pesquisar sobre determinado produto e às vezes utilizando as redes sociais ou até mesmo sites, esse mesmo produto que a gente pesquisou há algum tempo começa a aparecer com a maior frequência nas nossas telas, nas nossas redes sociais. Isso é através do Big Data. As empresas colhem essas informações, entende que a gente tem um interesse naquele produto e ela passa a oferecer aquele produto de uma maneira mais frequente para que a gente possa, de uma certa forma, vir a comprar. E isso já é algo que acontece bastante, a gente já percebe isso na prática. E também as empresas conseguem se antecipar. Vamos imaginar que em Minas Gerais, elas fazendo esse tratamento de dados, ela entende que ela vai precisar, ela prevê uma venda de 1.000 produtos X para aquela região. E o seu estoque próximo está em 700. Ou seja, ela já consegue se antecipar à movimentação de outros 300 produtos, de modo que ela vai conseguir ter esse estoque de demanda e assim que de fato essa venda se concretizar, ela vai conseguir entregar de uma maneira mais ágil esse produto sem um prazo muito grande ou um certo atraso na entrega, o que vai gerar uma satisfação enorme por parte do cliente. Então, hoje esse processo ela é muito utilizado principalmente pela Amazon. A Amazon ela está difundida no globo de uma forma bem abrangente, vamos assim dizer, e ela consegue fazer toda essa movimentação, ela tem uma quantidade de dados muito grande, então ela, com essas informações, com a sua tecnologia e com toda a sua infraestrutura, ela consegue oferecer e antecipar essa possibilidade de compra de modo a entregar o produto para o seu cliente de uma maneira cada vez mais ágil. Então, entendendo as tendências para o setor de logística no futuro, vamos apresentar aqui agora o conceito de logística 4.0. Esse conceito, ele surgiu como uma extensão do conceito da indústria 4.0. Então, de uma maneira bem semelhante, a logística 4.0 trata-se da utilização de tecnologia para tornar a operação mais inteligente, criando um sistema produtivo coeso, automatizado e de alta performance. Mas que tecnologia é essa? Quando a gente fala em tecnologia, nós estamos falando em software. E quais são esses softwares? Os ERP, Enterprise Resource Planning, WMS, Warehouse Management System, TMS, que é o Transport Management System, aplicativos, etc. Então, todos esses sistemas, todos esses aplicativos, eles já estão inseridos dentro do processo logístico, de modo que ele torna o processo cada vez mais inteligente, cada vez mais dinâmico, com as informações em tempo real, o tratamento de dados é feito de forma instantânea. Isso promove uma agilidade e o número de falhas é cada vez menor dentro do processo. Não só softwares, como hardwares, que podemos falar dos coletores de dados, tablets, celulares, computadores, etc. Todos esses dispositivos tecnológicos já estão sendo utilizados em larga escala dentro dos processos logísticos, de modo que, através desses hardwares e softwares previamente instalados dentro desses dispositivos, nós conseguimos ter uma transmissão de informação, de dados e automatização de tarefas burocráticas antes feitas de forma manual, de uma forma muito mais ágil e muito mais correta. E temos também a questão da automação
Hoje nós temos estruturas inteligentes que é possível fazer movimentação do produto entre prateleiras, entre posições, sem a necessidade de movimentação manual. Hoje nós temos equipamentos de movimentação cada vez mais ágeis, cada vez mais seguros, cada vez mais autônomos dentro do seu processo, e até mesmo temos a utilização de robôs fazendo aquele trabalho manual que antes era feito pelos humanos. Então, isso já é uma realidade, a logística 4.0 já é uma realidade, está em fase de adaptação, tá, a fase de implantação já passou, nós estamos na fase de adaptação dos processos, entendendo onde tem um bom resultado, onde precisa de uma certa melhoria, uma certa evolução. Isso aí já está acontecendo. Então, mais uma vez, estamos transferindo as atividades operacionais e manuais do homem para a máquina. E aí ficando os profissionais com essa parte mais estratégica. E você, que trabalha dentro da área de logística, você já consegue perceber a influência dessa tecnologia dentro do seu setor, dentro do seu local de trabalho? Se sim, peço que você comente aqui dentro desse vídeo o que que você acha, quais as mudanças que estão acontecendo, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, pois isso já é uma realidade. Então, chegando ao fim da nossa aula, nós já conseguimos entender qual que é o papel do profissional de logística dentro desse cenário presente e dentro desse cenário futuro que nós vamos ter. Nós podemos afirmar que o desafio é grande, mas esse desafio traz muitas oportunidades. Oportunidades. Isso principalmente, infelizmente, o cenário atual, onde o nível de qualificação profissional ainda é muito baixo, o que vai retratar numa disputa intensa das empresas pela aqueles profissionais que têm uma qualificação maior. Então, qual é a chamada profissional de logística? Ele deve ter uma grande atenção quanto às mudanças. E nisso, a questão da qualificação. Hoje em dia, existem diversos meios para que os profissionais possam vir a se qualificar tecnicamente, ou seja, existem diversas possibilidades para que ele obtenha essa informação, que ele possa traduzir essa informação em conhecimento, aplicar e apresentar melhores resultados. Tem essa questão das habilidades específicas ao setor de logística, onde nós podemos citar a questão da flexibilidade. O setor de logística, ele muda muito a todo momento, a cada hora é uma urgência nova, é uma nova solicitação. Então, o profissional, ele tem que ter essa capacidade de se adaptar a todas essas mudanças, ser flexíveis a ela. Os profissionais de logística, dado todas essas mudanças que nós comentamos, ele tem que ter um conhecimento em tecnologia. Ou seja, isso é uma realidade. Ele não, então assim, ele tem que se adaptar a esse novo ambiente tecnológico. O profissional de logística ele tem que ter um raciocínio lógico, ou seja, é uma área onde os números estão muito presentes, então ele tem que saber transformar, interpretar todos esses números, todos esses dados de forma lógica para chegar a uma decisão correta do que deve ser feito. Como é uma área de atendimento ao cliente, ele deve ser muito criativo, ou seja, o simples, o básico, ele já não atende mais, a gente tem que superar. E muitas das vezes, com recurso limitado, é a criatividade que vai ser o grande diferencial para a gente atingir resultados extraordinários. E tem que também saber responder sobre
pressão. Isso porque é uma área de atendimento ao cliente, ou seja, quem trabalha com o setor de logística vai ser literalmente pressionados para atender dentro de um prazo, atender dentro dos requisitos estabelecidos, uma cobrança por um prazo cada vez menor, uma agilidade cada vez maior. Então, o profissional tem que entender que essas cobranças é normal, mas desde que os recursos estejam adequados para atender todos aqueles resultados, isso aí vai acontecer de forma natural. E também tem a questão do desenvolvimento soft skills ou habilidades comportamentais. Então, quando a gente fala aqui para o profissional de logística ter uma certa atenção, aqui nós estamos falando em desenvolvimento técnico, aqui nós estamos falando em específico ao setor, e aqui nós estamos falando em comportamental. Então, basicamente, esse é o caminho: desenvolvimento técnico, desenvolvimento específico ao setor e o desenvolvimento comportamental, de modo que a gente vai se tornar um profissional cada vez mais qualificado para o mercado de trabalho, ok? Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Peço que, mais uma vez, se esse conteúdo fez algum sentido para você, deixe aqui o seu like e não deixe de se inscrever no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, tem algo que eu deixei de falar, ficou algo que você possa vir a agregar à nossa aula, não deixe de deixar o seu comentário aqui na nossa aula, ok? Muito obrigado e até a próxima.